Paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui. Desculpe que na última semana trabalhei no domingo, não pude fazer o vídeo como nós prometemos, mas estamos aqui mais uma vez para darmos sequência àquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E queria agradecer a Deus, em primeiro plano, pelas maravilhas que Ele tem operado em nossas vidas. E hoje é um dia especial para mim, no caso, dia 1º de maio, a gente se comemora mais um dia, mais um ano de batismo, né? E nós completamos assim 19 anos na presença do Senhor. E a alegria do Senhor será sempre a nossa força, porque Deus tem feito grandes coisas. E a alegria do Senhor será sempre essa que nós podemos passar e ver e sentir do que para Deus não existe impossível. Nós só precisamos acreditar que as promessas de Deus, elas se cumprem no tempo devido em que Deus nos concede. Eu gostaria de fazer uma oração, e essa oração nós vamos direcioná-las mais uma vez para o Oriente Médio, para todas as regiões onde os nossos irmãos da fé estão sendo massacrados, estão sendo mortos estupidamente por uma classe de estúpidos que não gostam da palavra de Deus. Mas sei que Deus já está entrando com providência, e a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Deus prometeu algo, e o que Deus tem prometido, certamente nós vamos ver se cumprir na terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, te louvamos, te bendizemos, engrandecemos, te glorificamos, te rendemos graças pela tua bondade, tua misericórdia, tua fidelidade. Meu Deus, agradecemos por mais um ano de vida, Senhor, desse batismo, desse dia tão especial que o Senhor nos tem concedido. Obrigado pela tua presença, Senhor, nessa trajetória e caminhada que o Senhor tem se feito presente em nossas vidas. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado em nossos caminhos, as pessoas que têm nos ajudado, e sabemos que o Senhor tem grandes coisas a fazer e realizar. Nos prepara, nos ajuda a entendermos a cada dia a sua vontade. Oro pelos irmãos da fé, pelas irmãs, os missionários, pastores e pastoras que estão sofrendo as perseguições e os males que estão acontecendo nos 4 cantos da terra. Oro também pela Guatemala, pela Venezuela, oro pelo Brasil, oro pelos Países Baixos, onde nós estamos vendo as atrocidades acontecendo, e o Senhor tem certeza que o Senhor está entrando com providência, e esses países terão a liberdade, e os seus cidadãos poderão cumprir os seus tempos de vida com dignidade. Assim como o Brasil, nós estamos gratos ao Senhor por nós estarmos aqui intercedendo pelo Brasil, em campanha de oração pelo Brasil, porque é um marco de vitória em nossas vidas, e vemos que o Senhor, naquela campanha de orações que nós nos propusemos a fazer, o Senhor tem levantado homens, tem levantado mulheres, assim como o excelentíssimo doutor Juiz Sérgio Moro, a doutora Janaína também, e o Senhor tem mostrado que o Senhor está fazendo um mover, e o movimento que o Senhor está fazendo no Brasil vai alcançar toda a terra, porque o Senhor é Deus, e nós cremos no poder da tua palavra, que ela não vai voltar vazia, porque o Senhor é Deus, e nós sabemos dos limites do mundo, dessa terra, em que o Senhor está com suas mãos estendidas por cima. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse agradecimento, esses 19 anos na presença do Senhor. Quando me converti, assim, no momento daquela invasão que houve lá, a mortandade, eu estava dormindo na casa de uma das mulheres que eu tinha, e subindo em eu e o Pinduca sentados. Desse dia em diante, a minha vida mudou, eu aceitei a Jesus e entrei num caminho de fé. Nós nascemos, nós aprendemos a viver, nós nos instruímos na sociedade, e nós não vemos o que Deus faz, mas nós só podemos entender o que Deus faz quando nós estamos dentro de um caminho que Ele nos direciona. Então, quando eu entrei nesse caminho da fé, eu pude entender e ver o que é a fé, o que é o cumprimento da palavra de Deus, e o que representa o Deus de Israel. Então, desse momento, dessa invasão, desses homicídios, quando eu acordei em cima daquela cama com aquela mulher, aquelas duas crianças do lado ali, que ela me disse que tinha acontecido,
e que eu subi, encontrei o Pinduca e eu ali embaixo, minha vida mudou. Eu passei a exercitar a fé. E desse dia de lá até aqui, eu estou completando 19 anos na presença do Senhor. E Deus tem feito, tem operado maravilhas. Eu tenho visto cancerosos, tenho visto adeptos, tenho visto milagres acontecerem nessa trajetória. Então, tudo que Deus tem feito na minha vida, tem feito de maneira que eu não conseguia entender o porquê que as coisas aconteciam antes e depois que terminavam os cultos nas igrejas. A presença de Deus tem sido maravilhosa e Deus tem mostrado o valor que Ele tem depositado em mim, e o que eu depositei no Senhor nessa minha trajetória, eu vou colher os frutos lá na frente, porque eu sei que as promessas, assim como a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Eu gostaria de ler uma palavra, dando sequência no livro de Êxodo, e agradecendo a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs da fé, que a palavra de Deus nos tem de dar esse privilégio. E nós gostaríamos de dar uma sequência, né? No capítulo de Êxodo, no capítulo 4, no versículo 21, diz assim: e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que te tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o coração para que não deixe ir o meu povo. E esse versículo me chamou a atenção. O versículo, a parte B do versículo, né, do capítulo 4, versículo 21, a parte B que diz: mas eu endurecerei o coração para que não me deixes ir o povo. Deus fala para Moisés que ele iria endurecer o coração de Faraó. Mas como eu parei para pensar nesse momento, como Moisés recebeu aquela palavra, que Deus tinha dado a Moisés uma missão para ele voltar para o Egito, de onde ele tinha saído, matou um egípcio, enterrou na areia ali e fugiu e foi para Midian, ficou ali em Midian 40 anos, conheceu a Jetro, casou com uma das suas filhas, e Deus se apareceu, se apresentou a Moisés ali naquela sarça ardente, e depois disso Deus aparece para Moisés mais uma vez e fala que para ele voltar para o Egito, para que mandasse Faraó soltar o povo dele, soltar o primogênito, o filho, que Deus considera Israel como um filho dele, e que Deus endureceria o coração de Faraó. E o Egito estava castigando-os. Depois que José faleceu, José, o governador do Egito, depois que José faleceu, o Faraó que deu aquelas mordomias e os privilégios para José, os faraó Ramsés II que entrou, não conheceu o Tutankhamon, que foi o faraó no qual deu a José as honrarias. Então, quando José viveu 110 anos, que onde José morreu e que foi embalsamado e posto lá para baixo, quando Ramsés assumiu, eles não conheceram os feitos de José, mas José estava embalsamado lá para baixo. Mas ele não conhecia José, não sabia dos benefícios. Então, quando José faleceu e os hebreus entraram em massa para o Egito, então ali a população cresceu. Os egípcios estavam insatisfeitos porque as bênçãos que estavam acompanhando a Israel eram muito grandes. Então, o faraó resolveu castigar o povo. O povo de Israel começou a ser castigado. Então ali eles foram escravizados. Esse Ramsés, quando Moisés foi para Midian, e ficou lá os 40 anos, Moisés deu esses 40 anos de andança, de aprendizado, de tudo aquilo que Deus tinha designado, para voltar para o Egito, para pedir a Faraó que soltasse o povo. Então, Ramsés morreu, Amenhotep II entrou como faraó, e a opressão continua mesmo em Israel. O povo estava sendo oprimido. Deus tinha falado para Moisés aqui que ele iria endurecer o coração de Faraó. E o que me chamou a atenção foi que Deus disse que iria endurecer o coração de Faraó. E Moisés já tinha questionado com Deus que ele não sabia falar, que ele não tinha uma autoconfiança, e que o irmão dele, Arão, era mais eloquente do que ele, falava mais bem do que ele. E Deus tinha dito que era Moisés que estava sendo designado para essa missão.
Então, quando Moisés aqui resolveu voltar, falou com seu sogro, e o sogro, tudo bem, você volta para o Egito e faz o que Deus coloca no seu coração, a paz seja contigo. E Moisés levou a sua família e voltou para trás, para o Egito. E quando lá chega no Egito, no capítulo 5, Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebrem uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto nos deixa-nos ir ao caminho de 3 dias no deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito a Moisés e Arão: por que fazeis cessar o povo de suas obras e de vossas cargas? E disse também a Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar suas cargas. E Faraó resolve afligir ao povo de Deus. Deus estava endurecendo o coração de Faraó. Então Faraó começou a endurecer o coração, e Deus já tinha, como tinha tudo preparado para que as maravilhas fossem operadas, então Deus começou a mandou Moisés a falar outra vez a Faraó, no capítulo 7. E aconteceu naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então diz Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixarei os filhos de Israel na sua terra, e eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Pela segunda vez, Deus disse que iria endurecer o coração de Faraó. Na maioria das vezes, para tentar entender o que Deus tem planejado e o que Deus quer fazer em nossas vidas, o deserto às vezes é necessário para que nós possamos termos um aprendizado e um conhecimento das causas, das coisas de Deus. E as coisas de Deus, elas levam-se tempo para serem entendidas. E o tempo para as coisas de Deus serem entendidas requer um sacrifício. E esse sacrifício requer nós passarmos dentro do centro da vontade do Senhor. E como Deus tinha falado para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó, porque as pestilências e as pragas já estavam vindo. E quando nós olhamos nos dias de hoje, moscas, rãs, várias formas de pragas que se circundam na terra. Você, um copo d'água, por favor. Água, por favor. Então, quando nós vemos assim aquela imensidão de rãs, de moscas, nós olhamos aqui pela Bíblia que isso são pragas que foram postas no passado e que até o dia de hoje elas perduram por cima da terra. Deus tinha esse plano em mostrar para Faraó em que ele é Deus e que as maravilhas que ele operou no passado, ele continuará operando no presente. Então Deus falou para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó. Então Deus resolve mandar a primeira praga. Disse mais o Senhor a Moisés: disse Arão, toma a sua vara, estende na mão sobre as águas do Egito, sobre as correntes das águas, sobre os tanques e sobre o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu a água que estava no rio diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Então as águas se tornaram em sangue. Deus fez com que as águas do Egito se tornassem sangue. A primeira praga foi no céu. A segunda praga foi das rãs. A terceira praga dos piolhos. A quarta praga das moscas. A praga das pestes nos animais. A praga
das úlceras. E a ameaça de Deus, a praga da saraiva. Deus é Deus. Deus nos mostra o quanto Ele quer fazer, Ele faz. O tudo e o quanto que Deus quer fazer, Ele faz. E nada e nem ninguém pode impedir nem atrapalhar os feitos. Nada e nem ninguém pode impedir o que Deus, quando começa a fazer algo. Então, todas essas pragas foram jogadas para que Faraó pudesse saber que Deus é Deus. Mas como Deus tinha falado para Moisés que ele endureceria o coração de Faraó, nós podemos entender que as coisas de Deus, elas são cronometradas, são programadas por Ele. Porque quando Deus resolveu endurecer o coração de Faraó, o povo de Israel tinha ficado 430 anos escravizados no Egito. Então Deus dá um tempo para a civilização, para a população, para o povo dele, abrir os olhos do entendimento, para que as maravilhas possam ser operadas. Então, quando Deus jogou essas pragas, mandou Moisés falar a Faraó que soltasse o povo dele, Faraó, o coração endurecido, porque Deus se endureceu no coração de Faraó, porque ele tinha de realizar uma grande obra. E nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Nos dias de hoje, não é diferente. E nós estamos vendo que Deus, quando começa a fazer algo, Deus, Ele não pede. Deus não pede permissão para fazer as coisas. E as coisas de Deus, elas são feitas no tempo devido em que Deus predestinou, programou. E tudo aquilo que tem acontecido no passado vai continuar acontecendo, porque quando Deus fala e quando Deus promete, Ele cumpre. Agora nós temos que termos paciência de esperar e saber que Ele é Deus. A última praga, irmãos, a última praga que Deus lançou, né, foi uma praga dos primogênitos. Que Deus falou a Moisés que iria matar todos os primogênitos do Egito, a começar pela família dos filhos de Faraó. Quando Moisés falou a Faraó, o que aconteceu foi que o Faraó mandou que Moisés saísse com o povo do Egito. Então Moisés resolveu sair do Egito com o povo e ir pelo caminho de 3 dias para o deserto. E nessa caminhada de 3 dias para o deserto, quando o Faraó permitiu que eles saíssem, e por um momento Faraó se irou e colocou a ira no seu coração e veio atrás de Israel. No capítulo 14, no versículo 15, diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia de trás dele. Também a coluna de nuvem retirou-se deles e pôs-se atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não se enxergou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou as rodas de seus carros e filhos andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por isso peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estenda tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão e se tornou novamente, e fechou, e Faraó e todo o seu exército foram embora.
morreram, afogados. Coisas que ele tinha feito com os primogênitos de Israel, os meninos, todos, quando nasciam, eles eram afogados. Mandou as parteiras matar. Então as parteiras, algumas crianças, os primogênitos, eram pegos quando nascia e jogado e afogado. Então, do mesmo crime que Faraó fez com o povo de Deus, ele recebeu o prêmio de Deus também. E foram todos afogados no Mar Vermelho. E com Deus não se pode fazer barganha nem brincar. E eu agradeço a Deus pelo que Ele tem me dado até hoje. Então, todas as maravilhas que Deus tem operado na minha vida, ela tem um significado muito importante, porque muitas das vezes as maravilhas que Deus, dos milagres que Deus tem operado, tem feito depois do apagar das luzes das igrejas. E assim tem sido feito lá no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Grandes maravilhas Deus tem operado, grandes milagres, depois de apagar das luzes, e que Deus tem me dado esse privilégio. E para mim poder entender isso, tudo que está acontecendo comigo, foram os 2 anos que eu fiquei em cima do monte em oração. E sei que Deus tem coisas grandiosas a mais ainda reservadas. E eu estou preparado para qualquer eventualidade. Porque eu sei que na minha frente, essa nuvem que cobriu o povo, era o Deus de Israel guardando ele. E que atrás, a coluna de fogo. Então, na nossa frente está o Deus de Israel. E na nossa retaguarda está o anjo do Senhor nos guardando. E nós sabemos que quando Deus coloca um homem ou uma mulher para uma obra, para uma missão, eles levam efeito. Eu quero agradecer a Deus pela vida dessas pessoas que estão à minha volta e ter me ajudado a chegar até aqui por Deus de Israel. E eu sei que grandes coisas irão acontecer. Vocês fiquem apercebidos, porque em breve esse ministério vai ser reconhecido não só aqui dentro desse espaço, mas nos 4 cantos da terra, onde nós iremos percorrermos pregando a palavra de Deus e fazendo justiça, porque a justiça do Deus de Israel, ela é em ajudar e tirar o mal e implantar o bem. E nós vamos fazer isso nos 4 cantos da terra, porque Deus nos concedeu uma missão, e essa é a missão que nós vamos cumprir antes de nós voltarmos para o céu. Amém? E que Deus possa abençoar a todos. Desculpe os infortúnios, mas Deus está no controle. Que Deus possa estar abençoando. E vamos fazer uma oração para agradecer a Deus. E mais uma semana de vitória para nós, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, te rendemos graças. Obrigado por esse dia, por essa semana, esse mês. Obrigado pelas nossas vidas, nossa família, pela Life Church, por tudo que o Senhor tem nos dado e tem feito. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Abençoa nossas vidas, nosso ministério e tudo que o Senhor pode fazer. Continua trabalhando, Senhor, no nosso país, no Brasil, assim como na Venezuela, na Colômbia, na Guatemala e Honduras. E faça valer a justiça do Senhor, porque nós cremos que o melhor do Senhor está por vir e acontecer. Graças a nós damos por tudo, em nome de Jesus.